Bem-vindos ao quarto SINPE-PGE. Este ano nós trabalhamos, então, com energia e mudanças climáticas. Esse é o nosso tema principal, que está aqui movendo as nossas discussões. E nós pedimos, então, que todos mantenham a câmera e o microfone desligado durante a apresentação. Então, rapidamente, eu gostaria de falar sobre o Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade, que iniciou suas atividades em 2016 e tem por objetivo formar recursos humanos qualificados e habilitados para atuar em duas áreas. A área principal é sistemas de energia, e a outra área principal é planejamento e sustentabilidade do setor energético. E nós temos, assim, por objetivo, então, levar o aprimoramento de profissionais de alto nível que possam contribuir para o desenvolvimento regional e nacional. O programa é reconhecido, então, pela CAPES. Nesse momento, nós estamos solicitando também, acabamos de enviar um projeto, nós desde 2016 oferecemos o mestrado e estamos agora, acabamos de solicitar também o doutorado. Então, talvez a partir do próximo ano a gente já possa oferecer vagas também para o doutorado. Nós, então, temos como forma de admissão, os alunos regulares podem entrar anualmente por meio de processo seletivo. Normalmente ele acontece, abrem as vagas, a chamada ocorre em outubro, geralmente em novembro nós fazemos a seleção, início de dezembro. E além do processo seletivo, o aluno pode entrar por meio do que nós chamamos aluno especial, né? Ele pode solicitar a matrícula em disciplina isolada. E é sempre informado, então, na nossa página, quando as vagas estão. Eu vou voltar a pedir para que todos observem, para que o microfone não fique aberto. Rapidamente falando, então, das linhas de pesquisa, nós temos conversão, transporte e uso de energia, que cuida, então, dos processos de transformação térmica, elétrica e mecânica. Trabalhamos com sistema de computação e controle para energia, que aí envolve computação e controle de processo, geração, transmissão e distribuição de energia. E a outra linha, que está mais dentro da área de planejamento, é recursos energéticos, ambiente e materiais funcionais, que está relacionada às fontes de energias renováveis, aos impactos da extração, geração, distribuição e uso dos recursos energéticos, bem como as políticas públicas. Sobre a nossa programação, hoje pela manhã nós tivemos a palestra sobre climatologia com aplicação para Santa Catarina, com o professor Dr. Márcio Sônego, pesquisador da IPAGRE. Em seguida, nós tivemos uma palestra sobre chuvas intensas e chuva de projeto para engenharia, do professor Dr. Álvaro Bach, também pesquisador da IPAGRE. Agora, em seguida, vamos iniciar a palestra Transição Energética, Tendências de Mercado, com o professor Dr. Rubi Chiara Cavalcante Fernandes. Hoje à noite, também de forma online, os egressos da Engenharia de Energia, aqueles que já finalizaram o mestrado conosco, vão apresentar, então, os seus projetos de pesquisa. E amanhã, no auditório da UFSC, pela manhã, nós vamos apresentar, então, projetos daqueles estudantes que já completaram o seu primeiro ano no mestrado. Nós temos normalmente 2 anos de mestrado, então, que já passaram pelo que nós chamamos de qualificação do projeto, ou seja, eles já finalizaram as disciplinas e estão agora se dedicando às suas pesquisas. Então, amanhã eles já vão poder apresentar, assim, o quanto avançou o seu projeto. Amanhã à noite, de forma online, nós teremos uma palestra com Cristiane Coelho e Ana Dantas, da empresa de pesquisa energética, sobre mudanças climáticas e o plano decenal de energia. Então, agora, eu gostaria de passar a palavra para a comissão de organização, para a Elaine, para que ela possa apresentar brevemente o nosso palestrante. Estão me ouvindo? Sim. Certo. Boa tarde, professor Rubi Chiara. Boa tarde a todos os colegas.
Espero que todos estejam bem e aproveitem o conhecimento que está sendo compartilhado no nosso quarto simpósio. O nosso tema hoje da palestra é Transição Energética e Tendências do Mercado, com o professor Rubi Piara Cavalcante Fernandes. Rubi Piara é engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Santa Catarina, também mestre e doutor pela UFSC, doutorado em Engenharia Elétrica. Atua como professor titular do IFSC, Instituto Federal de Energia, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. É líder do grupo de pesquisas em sistemas de energia elétrica, GESE, do IFSC, e grupo este que envolve pesquisadores do IFSC, parcerias com empresas do setor elétrico brasileiro e instituições internacionais. O professor também é pesquisador do Laboratório de Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica na UFSC, que é o Laboratório LabPlan. Ele atuou como diretor-geral do Polo de Inovação Embrapa do IFSC no campus Florianópolis e também como consultor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Possui experiência na área de engenharia elétrica com ênfase em regulação e mercado de energia elétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: regulação e mercado de energia, eficiência energética, geração de energia elétrica, mini e macro geração, eletromobilidade, hidrogênio verde, distribuição de energia elétrica, sistemas de tarifação de energia elétrica e resposta da demanda. Com esta apresentação, finalizada, eu passo agora a palavra ao senhor, professor, e... Olá, pessoal. Boa tarde. É um Passo- prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre transição energética, um assunto que já está em pauta há muito tempo, né? Há mais de 40 anos na Comunidade Europeia e mais recentemente com ênfase no Brasil. Gostaria de agradecer, né, ao programa de pós-graduação em Energia e Sustentabilidade do campus Araranguá da Universidade Federal de Santa Catarina. É sempre um prazer falar sobre esse assunto, né, na minha área de atuação. E nós estamos vivendo um momento interessante, né? Que ano que vem, e 2024, 2025, nós vamos ter dois eventos importantes internacionais na região amazônica sobre essa parte de sustentabilidade e mudanças climáticas. Então, é bem oportuno falar sobre esse assunto num momento como este, tá? Eu vou falar um pouco sobre a transição de energética, como ela está se estabelecendo em todo o mundo, né? E fazer um paralelo e a inserção dela nas tendências de mercado, principalmente o mercado de energia, que tem bastante impacto sobre essas mudanças. Então, ao falar da transição energética, eu vou referenciar as cinco macrofunções, né, conhecidas como 5Ds de energia, e relacionar com as tendências de mercado. A transição energética é um caminho, né, para o desenvolvimento sustentável, devido a esses acordos internacionais de redução das emissões dos gases do efeito estufa. Então, existe meta para todos os países conseguirem, né, para redução das emissões de CO2 e, com isso, reduzir o impacto no acréscimo da temperatura global. Então, existem vários segmentos, né, de toda a comunidade no sentido de viabilizar isso. E a transição energética, ela é uma tendência irreversível, né? É uma mudança essencial, né? Rumo ao estabelecimento da economia de baixo carbono e envolve, né, todas as mudanças que são necessárias na estrutura social, política, cultural e econômica do sistema que está estabelecido. Então, ela tem proporcionado, né, a alteração nas matrizes energéticas de vários países, cada um a sua configuração e as suas tendências, e depois o impacto, o reflexo disso na economia, né, na indústria e no consumidor final. Então, a gente tem que atuar em todos os segmentos de que forma a gente consiga reduzir o consumo, reduzindo o consumo ou usando energia de uma forma mais eficiente, a palavra eficiência energética é muito boa, é forte nisso, a gente consegue reduzir as emissões, tá? Então, há necessidade de, junto, né, com a alteração da matriz energética, a gente promover
também a participação efetiva de toda a unidade no sentido de fazer o melhor uso de energia, promovendo a eficiência energética tanto nos setores residenciais, comerciais e principalmente industriais. E isso envolve toda a cadeia, né, de empresas, cidadãos, instituições, né, otimizando a utilização de bens e serviços. Então, a gente tem conhecimento, né, que a produção mundial ela é baseada em combustíveis fósseis, né, e é responsável por 87% das emissões de CO2. Então, esses acordos, como o de Paris, eles têm uma meta reduzir essas emissões dentro de um horizonte, né, 2030, 2050, e para fazer isso, né, todos os segmentos da sociedade estão envolvidos, né, que inclui a área de transporte, a parte agrícola, solo, aproveitamento de resíduos, a parte de geração de energia elétrica, né, hidroelétrica, eólica, nuclear, gás natural, biomassa, e as novas tecnologias que estão sendo disponibilizadas para isso acontecer. E com isso a gente consegue ter os benefícios ambientais que nós estamos procurando, que é a redução das emissões, né? Diminuição do efeito estufa, isso através do uso de fontes renováveis, né? Limpas e inesgotáveis, melhoria da qualidade, preservação do bioma, né, dos recursos naturais e o desenvolvimento baseado na sustentabilidade e energia renovável. A gente fala muito, né, nesses macros processos e os três mais evidentes são a descarbonização, né, que seria reduzir, né, o uso da dos combustíveis fósseis na produção de energia, buscando alternativas nas fontes renováveis e também trabalhando, né, a questão da mobilidade elétrica. A gente sabe que o setor de transporte emite muito CO2. Então, há uma expectativa, né, de inserção do veículos elétricos em todos os segmentos da sociedade. O Instituto Federal de Santa Catarina já está trabalhando nisso há uns 8 anos, né? Nós já temos projetos de conversão de veículos a combustão por elétrico e a tendência é aumentar mais essa parte de organização, né, da cadeia da eletromobilidade através da eletroposto, estudo de sistemas de armazenamento e com isso reduzir, né, o uso de combustíveis fósseis. O outro D importante, depois eu vou falar um pouco mais detalhado, é a descentralização, que seria o uso dos recursos energéticos distribuídos, né? E a gente tem um principal, a geração distribuída. Essa geração localizada próxima ao centro de consumo, geralmente no Brasil, largamente a parte solar e eólica. Também a parte de armazenamento distribuído, né? Porque a gente produz energia solar num período em que o consumo é menor. Então, a gente teria que armazenar essa energia para usar num período de ponta, né? Período de alta carga. E a resposta da demanda seria tornar o consumidor um agente ativo do mercado, né? Dar empoderamento do consumidor para ele responder, né, aos incentivos e à sinalização de preços no mercado e fazer um uso otimizado da energia e tentar mudar hábitos de consumo, deslocar o consumo do período de ponta, que seria a noite, né, das 19 às 21, por exemplo, para período onde tem a produção efetiva, que a gente chama de simultaneidade. Usar a energia quando ela está disponível, no caso das fontes intermitentes, como solar e eólica. E a inserção dos veículos elétricos em toda a sociedade, né, em todos os segmentos, principalmente na área de transporte, né, transporte urbano, que isso vai reduzir consideravelmente, né? Mas para isso acontecer precisa de incentivo. E tem a parte de digitalização dos sistemas, né? Que seria tornar a rede digital de modo que eu possa ter uma medição efetiva e inteligente, né? Sensores, trabalhar a parte de automação do uso da energia, né? Usando todas as técnicas disponíveis de comunicação para eu ter uma sinalização online do que está acontecendo no sistema para me tomar a decisão de usar energia em um período ou outro, tá? E também analisar todo o histórico de consumo para me organizar, né, a fazer uma previsão mais efetiva, né, de carga. E usando todas as técnicas de metodologia disponíveis, como o Big Data, Analytics, Blockchain, Machine Learning e o uso da inteligência artificial. Esses 3Ds eles se expandiram, né, em vários contextos, né? A gente tem a parte também da redução do consumo, e entra muito
a parte de políticas, né, e a regulação atuando fortemente no sentido de tornar o uso da energia mais efetivo, promovendo a eficiência, incentivando a produção local de energia, né, programas de eficiência financiados pelo governo, como o projeto do Procel, né, o programa do governo para conservação de energia elétrica, que tem investido muito, né, na utilização de equipamentos mais modernos, que tenham uma eficiência melhor e consumam menos energia. Tem toda a parte, ainda na parte de descarbonização, nós temos toda a tendência, né, de captura e armazenamento de carbono, que isso precisa de tecnologia, a gente então tem que investir em pesquisa, né? A outra seria a parte da centralização, além da geração distribuída, nós temos toda a armazenamento de energia, o agregador de demanda, que é uma figura que vai surgir futuramente no Brasil a partir do ano que vem, né, com a abertura do mercado. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso. A cogeração, que seria os grandes indústrias ter geração própria, né, e usar indústria que usa energia térmica, energia elétrica, usar o mesmo processo para obter as duas energias, né? E também o conceito de micro-redes e plantas virtuais, usinas virtuais, né? Que seria uma da agregação física e a outra virtual, no sentido de otimizar a produção e o consumo de energia. Então, tudo isso está impactando, né, nesses grandes marcos, a gente pode dizer, né, esses fatores que são decisivos para se conseguir a redução das emissões de CO2 e, com isso, né, buscar, né, atingir essas metas de sustentabilidade e deixar um legado para gerações futuras com uma política, né, um modo de se produzir energia, de se usar energia de forma mais eficiente. Trazendo para o Brasil, né, esses 5 deles se transformaram em democratização, que seria justamente dar mais oportunidade para o consumidor participar mais ativamente do mercado, ele gerando sua própria energia, ele atendendo, respondendo a incentivos e política de preços do governo, né, e dotando ele também de plataformas, aí pode ser aplicativo que ele possa usufruir, né, da energia de forma flexível e também econômica. A descarbonização, né, que seria essa transição, né, na Europa é mais forte, porque lá a matriz dele fundamentalmente é baseada em combustíveis fósseis, diferente da nossa, e nós temos uma matriz 90% renovável, né? O Brasil é referência em energia verde para o mundo todo, né? Nossa matriz é muito limpa. A gente precisa agora trabalhar a questão do transporte ainda no Brasil é muito forte a parte de combustíveis fósseis. A parte de desregulação é que é um termo mal traduzido, mas seria uma regulação voltada mais para a parte econômica, né? Estabelecendo toda a a interação que tem que ocorrer entre todos os segmentos da sociedade, no sentido de viabilizar, né, leis, resoluções, de que forma a gente possa promover de forma harmoniosa toda essa transição energética e o impacto em cada um dos segmentos da sociedade. A descentralização, que no Brasil teve um crescimento exponencial, né? A geração distribuída, principalmente a solar, nós estamos batendo recorde em cima de recorde. Então, as previsões que se pensava em ser a longo prazo já estão acontecendo, né? E a parte de digitalização, eu já falei, seria aproveitar, né, toda a tecnologia, a inovação disponível, né, para aplicação em soluções energéticas que garantem o sucesso dessas iniciativas. Por exemplo, a internet das coisas é uma delas, né? Simplificando o gerenciamento do uso da energia, integrando diversos pontos de consumo de energia. É sobre isso que eu vou falar um pouco mais e depois fazer o relacionamento com o mercado. Então, nós tínhamos hoje, né, a maioria do nosso sistema ainda são unidirecionais, eu tenho grandes centrais de energia que eu tenho todo um transporte de energia que vem até próximo ao centro de consumo, onde a energia é reduzida a níveis que ela possa ser utilizada pelos setores residenciais, comerciais e industriais. Mas está partindo, né, por por um sistema em que o fluxo, né, é bidirecional, aumentando a complexidade de operacional do sistema.
a gente vai ter toda a integração, né, de todos os tipos de energia, hidro, eólica, solar, biomassa, térmica, com os setores da economia, indústria, né, a parte de veículos elétricos, carregamento de veículos elétricos, a organização de micro-redes, de plantas virtuais. Então, nós temos toda a questão dos recursos elétricos energéticos distribuídos, né, como geração distribuída, armazenamento, que é uma tendência muito forte no Brasil, principalmente quando nós já estamos tendo excedente de energia no Nordeste, né, da geração eólica, e futuramente nós vamos ter solar no período de pouco uso, ali em torno das 10 às 14. Então, a gente precisa armazenar essa energia para usar no período em que ela é mais cara e em que ela não está disponível, né? Gerenciar, né, essa participação efetiva do consumidor, no sentido dele aproveitar as oportunidades, flexibilizar o uso da energia em resposta a uma sinalização de preço de uma tarifa de uso da energia, o valor da energia mesmo, né? E em programas de incentivo do governo que promovam a redução, né? Como políticas de uso de equipamentos mais eficientes, por exemplo, e a inserção de veículos elétricos no cotidiano da sociedade. Para isso, a gente precisa, né, como eu já falei anteriormente, do estabelecimento das chamadas smart grids, que seriam as redes elétricas inteligentes. A rede do Brasil ela é muito grande, né? Em transmissão, nós temos em torno de 190 mil quilômetros. O Brasil tem essa dimensão continental, quase 4 mil quilômetros, né? Até mais, norte-sul e mais 3.500 leste-oeste. Então, a nossa rede ela é antiga, e a parte de digitalização na rede vai começar em torno das distribuidoras, próximo às grandes cidades, que é uma forma de trocar esses equipamentos antigos por novos que tenham capacidade, né, e autonomia para fazer uma gestão mais eficiente e contar com uma comunicação mais efetiva, no sentido de ter uma sinalização para tomar uma decisão e fazer o melhor uso da energia. Então, isso passa também pela parte dos medidores inteligentes, né? E vai ocorrer uma troca. Hoje, algumas cidades, como Araranguá, né? Que foi uma experiência da Celeste, que ela é toda, a medição é toda digital. A partir do ano que vem, toda a grande Florianópolis, em torno de 350 mil medidores vão ser trocados, justamente para a gente começar a trabalhar essa questão da digitalização da informação, e isso vai ajudar, né, a fazer um melhor consumo, e fazendo um melhor consumo, reduzindo demanda, eu consigo reduzir a emissão, tá? E outras formas de medição são importantes, né, para planejamento, né, a analisar hábitos, perfis de consumo, e também a automação da distribuição, a automação dos processos, dos equipamentos para o uso adequado da energia. Então, a gente está percebendo que está ocorrendo uma transformação da rede elétrica, né? Ela tinha aquele sistema unidirecional, hoje a geração distribuída está em todos os cantos, em vários tipos. O consumidor está tomando consciência disso e está gerando sua própria energia agora, né? Ele é um autoprodutor também, a gente está chamando de prosumer, que seria um consumidor com geração de gera própria da sua energia e interage com a rede, né? Vai promover o armazenamento de energia, no caso de excedente, para usar em períodos em que a energia é mais cara ou ela é mais difícil de se conseguir. Promover a eficiência energética em todos os segmentos da sociedade, principalmente na parte industrial, né? Tornar os processos mais efetivos e de forma que se organize para fazer o menor consumo de energia. Com isso, a gente vai postergar investimentos em geração, transmissão e distribuição. A inserção de veículos elétricos no cotidiano das pessoas, principalmente na área de transporte, isso vai reduzir muitas emissões, né? E, então, com isso, a gente vai começando a construir, né, essa malha de redes elétricas inteligentes, no sentido de integrar todas essas fontes de geração distribuída, geralmente fontes renováveis, né, nesse mercado que está se formando, né, que permite o uso de tecnologia, somente automação dos processos e também do uso da energia. Aqui essa figura ela mostra um pouco toda essa integração, né? Eu estou falando, que seria a parte de armazenamento, a parte de veículos elétricos, combinação calor e potência, resposta da demanda, micro-redes, né? De que forma isso se integra, né? E está ocorrendo uma mudança muito grande nos sistemas operacionais, no sentido de aproveitar todas as oportunidades
e manter o sistema seguro, né, confiável e funcionando dentro da estabilidade. Não ocorram problemas como aquele último apagão que houve aí no mês passado, né? Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão de controle, de ajuste, justamente para evitar que uma sobrecarga ou um excedente de geração possa causar uma perturbação e desligamento. Então, algumas proposições que seriam para resolver o problema podem causar outros problemas. Então, tudo isso faz parte da linha de pesquisa, de estudo, de inovação, no sentido de integrar todas essas variáveis e tornar o sistema mais eficiente e com confiabilidade. Então, nessa parte de redes elétricas inteligentes, a porta principal é a medição eletrônica, a partir da qual você tem conhecimento do seu consumo e que hora você consome determinada energia, onde você pode mudar um hábito de consumo, ligar ou desligar o equipamento em determinado período, né? Essa possibilidade de ter a tua própria geração, uma microgeração em casa, principalmente solar, hoje caiu muito o preço da cadeia da energia solar no Brasil, hoje é viável, né, o retorno financeiro em 2, 3 anos, né, do empreendimento. Então, isso está crescendo de uma forma exponencial no Brasil. A questão da energia, do armazenamento de energia, né, que já está surtindo serviços, prestação de serviços nesse sentido, de armazenamento, baterias, e uma saída que o Brasil vai encontrar é justamente a produção de hidrogênio, né, no Nordeste, com o excesso de excedente de energia da geração eólica, principalmente durante a madrugada. A ideia é pegar essa energia, produzir hidrogênio, que consome bastante energia na parte da hidrólise, armazenar essa energia, o hidrogênio é de mais fácil transporte, de mais fácil locomoção, e com isso viabilizar, né, a aplicação do hidrogênio em todo o segmento da indústria. É possível, vai ocorrer uma transformação aí de toda a parte de máquinas, e também os carros também podem ser movidos diretamente a hidrogênio. E uma coisa importante para tudo isso acontecer seria essa comunicação e tecnologia da informação, né? Que é justamente a gente ter velocidade de comunicação para saber o que está acontecendo no sistema e, a partir daí, tomar a decisão de fazer o melhor uso ou usar a energia em períodos diferentes em que ela é mais abundante, o preço é reduzido, né? E para isso tem que contar também com a automação, né? Seria a automação dos equipamentos, programação para usar os equipamentos quando a energia está mais disponível, né? E quando o custo dela economicamente é mais viável. Então, eu estou falando aqui, né, dos 5Ds, que seria descarbonização, descentralização, digitalização, democratização e desregulação. A descarbonização é mais forte, né, que é decorrente dos acordos climáticos, que seria a mudança da matriz energética, substituir toda a energia térmica, geralmente de carvão e óleo, por fontes renováveis, né? No Brasil, nós temos uma grande fonte renovável, que hoje, em torno de 56% da matriz, que é hidroelétrica, é uma energia renovável, né? Baixo impacto, e a geração eólica e a solar, principalmente, né? O Brasil tem sol o ano todo em todas as regiões, e o litoral todo brasileiro é muito rico, né, em ventos. Então, a nossa produção de energia eólica ela é muito otimizada justamente pelo comportamento dos nossos ventos. Então, um segmento está crescendo muito de uma forma grande na matriz energética brasileira também é a energia eólica. Inclusive, todo o crescimento, né, o plano decenal do Brasil, ele está baseado na geração eólica de grande porte, né, e principalmente quando for autorizado a offshore. Então, isso vai crescer muito. Então, nós temos que viabilizar como escoar essa produção, que geralmente está localizada no sul do Brasil e no Nordeste, de forma a integrar o sistema e essa energia possa ser utilizada. Para isso, a gente precisa de investimentos na malha de transmissão ou forma de armazenamentos, como o hidrogênio. Então, isso pode causar uma redução de preço pela sobreoferta de energia em determinados períodos. E a gente tem observado, e nessa parte de descarbonização, antigamente, a geração na década de 80, ela era toda baseada em carvão, né? Depois houve uma mudança para a parte de nuclear, aí houve o acidente de Chernobyl em 86, e aí houve uma quebra, né? A partir de agora, começou a entrar as energias renováveis e o gás natural. O gás para substituir os elementos ativos da parte termoelétrica e a energia renovável que teve um crescimento exponencial nas 2 últimas décadas, em todo o mundo, né? E o Brasil mais ainda.
Então, nessa figura, a gente consegue observar o que se tinha em 2019 e estava se planejando para 2024 em termos de capacidade instalada no Sistema Integrado Nacional, né? Então, tinha uma previsão bem humilde das eólicas e solar, né? Só que analisando o gráfico seguinte, hoje, ó, a principal fonte, né, da nossa matriz é a hídrica, né, as hidrelétricas, com 50%, 0,5, isso já foi 90%, né? A gente era todo baseado em hidrelétrico com complementação termoelétrica, isso na década de 90. A solar hoje é a segunda fonte, somando toda a geração distribuída e a centralizada em torno de 15%. A eólica, um terceiro em 12%, depois vem gás natural, biomassa, biogás, os produtos decorrentes do petróleo, né? Carvão mineral, nuclear e a importação. Nós temos uma interligação Brasil-Paraguai. Então, a gente pode observar que a matriz energética brasileira, em termos de capacidade instalada, ela cresceu muito rapidamente, com exceção, né, um incentivo para as fontes renováveis, principalmente eólica, solar, e agora a solar ultrapassando a geração eólica no contexto da matriz energética brasileira. Esses dados são agora de julho, né? Então, e estava se prevendo para 2025, já está acontecendo no meio deste ano. E essa descentralização é justamente o que está acontecendo com a solar, é uma maior participação do consumidor, né? O consumidor passa a ser um elemento ativo, ele começa a produzir parte da sua energia, e dentro do programa de compensação de energia do governo para os consumidores cativos, quando eu gero mais do que eu consumo, eu jogo na rede, a rede funciona como se fosse um sistema de armazenamento, na hora que eu precisar, ela retorna, né? Mas ainda nós temos todo o custo associado à injeção dessa energia na rede e o retorno dela. O ideal seria que a energia fosse consumida no momento que ela é produzida. Então, para isso, a gente vai ter que mudar alguns hábitos de consumo, como, por exemplo, usar a energia no período em que ela está disponível, ligar as principais máquinas no período que eu tenho energia solar abundante, que seria das 9 às 17, por exemplo. Tá? Ou no caso de sistema eólico, mais à noite. Tá? E com isso eu não preciso usar a rede, eu evito esse custo, né, da tarifa de transporte e, e faço a melhor, a gente chama de fator de coincidência, né, simultaneidade. E seria usar a energia no momento que ela está disponível. Essa energia é mais barata, somente para a fonte intermitente. Então, eu peguei esse gráfico da B Solar, que mostra aqui nesse da esquerda, né, o crescimento exponencial da energia solar, como ela vem acontecendo no Brasil, né? No ano de 2012, quando houve a resolução 482, que definiu o que era micro e mini geração e incentivou a participação, né, da geração distribuída no Brasil. E a gente percebe, né, todo o desenvolvimento que trouxe, né, a cadeia de energia solar, em termos de geração de empregos, né, de recursos investido no Brasil, na arrecadação de tributos, né? E aí a não emissão de CO2. Então, isso também tem um valor de mercado, né? São os famosos créditos de carbono ou certificados de energia que também podem ser utilizados. E aqui, nesse gráfico de baixo, aqui, ó, a gente consegue ver a geração distribuída solar fotovoltaica no Brasil por classe de consumo, como ela está presente. E a gente pode observar que o amarelo aqui, o residencial, tem um forte impacto, né, na constituição desse percentual de geração solar na matriz energética brasileira. Então, a descentralização, ela pode, né, a fonte pode estar em qualquer lugar do sistema, junto à indústria, junto às residências, junto a pontos estratégicos dentro de uma malha de uma distribuidora, no sentido de oportunizar, né, o melhor uso da energia e tornar essa energia os sistemas mais robustos, né, porque quanto não dependendo do transporte e evitando, né, ou postergando investimentos na área de transmissão e distribuição. E com isso tem surgido, né, vários modelos de negócio, né, essa geração compartilhada, eu posso juntar um grupo de pessoas e gerar energia e distribuir percentualmente, só que nesse caso a moeda aí é o quilowatt-hora por enquanto, com abertura de mercado vai ter mercados, a gente chama de mercados locais, que seriam mercados estabelecidos para cada tipo de fonte, né? Então, hoje já tem modelo de negócio que viabiliza a participação
né, em condomínios, em geração compartilhada, e várias pessoas podem se organizar na forma de cooperativa ou de consórcio. E outros modelos, eu sempre falo para os alunos que essa abertura de mercado, esse período de transição energética, está cheio de oportunidades de desenvolvimento de modelos de negócio justamente para promover uma maior integração do consumidor nas decisões do mercado. E a digitalização, eu já falei, né? A parte da tecnologia, da inovação, isso vai ajudar muito no uso otimizado dos recursos distribuídos, né? Somente a programação de cargas, uso com a energia disponível e também a integração. Nós temos aqui no IFES duas pesquisas bem interessantes nessa área, e seria a parte de automação, né, uma otimização da contratação de energia junto a distribuidoras. Tá? Depois eu vou ficar disponível para o mestrado de Energia e Sustentabilidade para falar, apresentar esses dois produtos. E nós temos um sistema que está em lançamento nacional, na rede de educação profissional e tecnológica, que seria o consumo online de energia em todas as instituições da rede federal de ensino. Tá? Futuramente vai incluir as universidades. Então, foi desenvolvido aqui um rádio no IFSC, né? A gente tem todas as informações do medidor de energia, e a gente consegue verificar o consumo através do celular, como ele está acontecendo, e tomar algumas ações de gestão que melhoram o desempenho e fazem o melhor uso da energia. Isso, ação de gestão é custo zero. Tá? Então, a gente está partindo justamente através das tecnologias disponíveis, né, e o desenvolvimento de novos produtos para o mercado, no sentido de trazer, né, esse monitoramento online do consumo e, com isso, fazer o melhor uso da energia e otimizar a contratação de energia junto à distribuidora, junto às comercializadoras. Tá? Então, nós estamos trabalhando com isso. São dois programas nossos, é o MACD, que faz uma otimização da contratação de energia junto à distribuidora, e o PIGEN, que é o Portal de Gerenciamento Energético, vai ser aplicado em toda a rede federal, depois a gente vai estender também para todas as universidades. Então, voltando aqui ao sistema de energia elétrica, nós partimos, né, de um sistema unidirecional, onde eu tinha a geração centralizada em um ponto, grandes aproveitamentos, que vinha numa etapa de transporte, depois ela distribuída até atingir o consumidor final. Hoje nós estamos trabalhando com um sentido bidirecional, em que a energia pode ser produzida junto do consumidor, né? E eu posso injetar ou posso receber energia da rede. Então, está mudando a forma de se estruturar, né? A rede, ela precisa de velocidade, de comunicação, de uma resposta rápida, de equipamentos inteligentes que ajudem a fazer esse controle, esse monitoramento e otimizar, né? Promover a eficiência no uso da energia, integrando todo esse conjunto, né, de funções, equipamentos e metodologias que podem ser utilizados. Aí o destaque seria para a geração distribuída, o armazenamento distribuído, veículos elétricos e a, a integração, né, dos vários tipos de fontes junto ao sistema local, fazer um mercado local para flexibilizar a contratação de energia e atender todos os consumidores de uma determinada região, e também a integração de todo esse sistema, tornando o sistema de forma nacional. Tá? Então, a importância, né, de se investir nesses aparatos de medição, comunicação, né, e usar todas as tecnologias de informação disponíveis justamente para promover isso aí. Então, uma rede de distribuição de energia elétrica, ela é modernizada, né, com a integração dessas variáveis, né, principalmente a parte de sensores e a parte de otimização do fluxo de informação para o consumidor e para o gerador tomar a decisão de produzir ou consumir a energia em determinado momento, aquela é mais oportuna, que provoca menos impacto, provoca menos emissão. Então, a gente consegue observar aqui o consumidor, como ele está envolvido em todos esses processos, né? E dois conceitos importantes, né? Que é esses mercados locais, onde você vai ter agregação de consumo e geração em determinado bairro, condomínio, ou até numa cidade, de forma que seja flexível o uso da energia,
e depois a integração dele com um sistema maior, a construção de prédios inteligentes, aí envolve toda a parte, onde é prédio novo, desde a planta, né, que seria a otimização do fluxo de vento, solar, toda a parte de construção para permitir um menor uso de sistemas de refrigeração, por exemplo, né, otimizar toda a parte de utilização de equipamentos, né, tornando eles programáveis, controláveis à distância, a inserção de veículos elétricos nesse contexto, e o carro, na realidade, ele funciona também como um armazenador, né? A bateria do carro pode usar, e eu posso até injetar essa energia na rede em momentos que forem oportunos, e promover a automação de todos esses sistemas, né? E uma abertura de mercado, depois o consumidor vai poder escolher de que fornecedor, de que fonte ele quer comprar energia e preço. Vai funcionar igual o mercado hoje que nós temos de telefonia, né? Você vai escolher a sua operadora em função do plano pré-pago, pós-pago, que te dê bônus, né? Então, o consumidor ele vai ter a opção de escolha, de fazer o melhor uso da energia e a energia que ele quer, de que forma ele pode contribuir para a sustentabilidade, para a redução de emissão de CO2. Tudo isso passa, né, pelo conhecimento, pela divulgação, pela inserção de novos aplicativos, plataformas que deem condições para essa participação mais ativa do consumidor no mercado, no contexto de sistema de energia. Aí surge a figura das micro-redes, que seria essa agregação física, né? Dentro de uma unidade, eu posso ter vários pontos de geração, aí principalmente a geração renovável, eólica, solar, né? Até pequenas centrais hidrelétricas, a parte de armazenamento para aproveitar os excedentes para usar em períodos em que a fonte intermitente não está disponível, tudo isso controlado, e que essas micro-redes, né, sejam autossuficientes, que elas possam até se desligar da rede principal e funcionar off-grid. E também interagir com o mercado no sentido de pegar o excedente de energia de uma unidade e vender para outra a um preço menor, aumentando a competição. Isso a gente consegue reduzir o preço da energia quando nós temos a oferta. A outra ideia seria usinas virtuais. Aqui não precisa estar integrado fisicamente, eu posso ter geração distribuída em vários pontos do país, né? Eu só tenho que ter uma forma de coordenar essa produção e o consumo e fazer esse compartilhamento da geração produzida e atendimento aos meus consumidores, incentivando a prática de eficiência, né? E com isso ele vai obter ganhos no custo final da energia. E se um empreendedor, se uma indústria tem redução no custo final da energia, ela vai ficar mais competitiva, reduzindo os preços de todos os outros produtos no mercado. Então, a gente começa a trabalhar uma flexibilidade da geração em função da disponibilidade das fontes intermitentes. Quando eu tenho sol, quando eu tenho vento, eu deixo minha água armazenada, vou usar um período, vou usar a térmica só de backup, né? Porque eu preciso ter térmica, porque quando cessar a fonte intermitente, eu tenho que manter a minha carga. Mas eu vou controlando isso de que forma eu consiga reduzir as emissões e isso atender todas as metas estabelecidas, né, para redução de emissão de CO2 e isso garantir a sustentabilidade. Tá? Então, isso passa, né, pela figura do agregador, que seria o gestor dessas usinas, tá, dentro desse contexto. E essa agregação, como eu falei, ela pode ser física, no caso de microrede, ou virtual, no caso de uma usina virtual. E a democratização, que seria um outro D, ela está baseada na decisão do consumidor produzir sua própria energia e fazer o melhor uso dela, aplicando todas as metodologias e tecnologias disponíveis para promoção e também conhecimento da eficiência energética. Então, é importante, né, a livre escolha do consumidor no sentido dele participar mais ativamente e também ser responsável, né, ter controle sobre a emissão, ser um agente ativo na questão da sustentabilidade, pensando num legado para a geração futura. Tá? E, nesse sentido, o Brasil está abrindo um mercado, né, e hoje só as grandes empresas têm direito a um mercado livre e fazer as suas opções de escolha, mas a partir do ano que vem, todo o Grupo A todos os consumidores atendidos em alta tensão, acima de 2,3 kV, vão escolher seu fornecedor, comprar sua energia,
e existe uma escalabilidade definida, né, de resíduos para a entrada de todo o grupo B, que seria nós, consumidores residenciais, nos próximos anos. Então, houve essa redução dos requisitos para migrar ao longo desde 2005 para cá, né, e hoje nós estamos começou em 3 MB, hoje está em 500 kW. Tem toda uma legislação, né, um suporte de leis e decretos que dão suporte para isso acontecer, e a previsão, né, e a partir do ano que vem vai entrar o grupo A, e até 2028 a gente começa a entrada do consumidor residencial e rural no mercado livre, né, promovendo, participando ativamente, escolhendo seu fornecedor e promovendo, né, tomando consciência, sendo responsável também pela melhoria no consumo, redução do consumo e com isso a redução de CO2. Então, tem alguns temas estratégicos nessa abertura de mercado, né, que é preparar novos negócios de energia, disponibilizar informação, né, e aplicativos, produtos que o cliente possa tomar mais facilmente sua decisão, ter segurança de mercado, contribuir, né, para as certificações de energia renovável e hidrogênio. Isso é uma forma de chamar a atenção da comunidade para o uso de fontes renováveis, né? E aqui a gente consegue observar como a demanda pode responder a incentivos, né, política de preços, né? A gente tinha uma demanda que seria o vermelho, né? Depois a gente aplica a políticas de incentivo de preço ou para geração própria, a gente consegue reduzir a demanda, né? Com essa, o que está em verde aqui, usando técnicas, né, e disponibilizando incentivos para maior participação do ativo. Então, a participação do consumidor pode ser baseada em incentivo, seria um controle direto, né, mercado de capacidade, ele possa prestar serviço para a própria distribuidora, ele possa vender o seu excedente de energia, e baseado em preço, que seria tarifas que vão dar uma sinalização de preço, ele sabe que a energia está mais cara, então ele vai usar no período que ela é mais barata, com isso ele desloca aqueles picos de energia onde pode faltar energia, né, e também para onde seria necessário ligar as usinas térmicas, para quando a energia está mais barata, quando ela é mais disponível, quando eu tenho a fonte primária intermitente disponível. Tá? Então, é nesse sentido que a tendência de mercado está funcionando, né? É descobrir esses nichos de mercado, né, para esses novos atores que estão entrando no mercado, que vão precisar de apoio, né, de gestão. Então, vai surgir mercado para fazer gestão, gerenciamento de carga, e também o consumidor ter sensibilidade em relação ao preço da energia, saber quanto custa a energia em determinado período do dia para ele fazer um uso no período que ela é mais barata, que ela é mais disponível. Então, nós temos a resposta da demanda baseada em preços, são as tarifas, e a baseada em incentivos, que depende de política do governo, esses programas, né, de conservação de energia. Então, a eficiência, ela é muito importante nessa parte de mercado, justamente para sensibilizar o consumidor no sentido de fazer o melhor uso, através dos programas do tipo do Procel, né, etiquetagem de equipamentos, para comprar equipamentos mais eficientes, vão consumir menos, isso vai ter um retorno financeiro para o consumidor. Tá? Essas ações de eficiência, né, elas promovem uma redução contínua e prolongada da carga e são considerados recursos não despacháveis, quer dizer, você não pode contar com ele em determinado momento. Isso é progressivo, né, à medida que o consumidor vai tomando conhecimento, consciência e utilizando, e você vai verificando, né, o impacto deles no mercado e no próprio uso da energia. Então, e dá para ver, né? Aqui é onde a gente faz a eficiência, né? Ela se mantém, e aqui a resposta da demanda só quando o preço é muito alto, a demanda reduz, porque a gente sente no bolso o impacto de uma tarifa mais cara. E a tarifa é mais cara quando eu ligo um recurso mais caro, que no caso são as termoelétricas. Então, se eu deixo de ligar uma termoelétrica, eu estou reduzindo também as emissões. Tá? E a regulação é importante, toda a parte política do governo, no sentido de promover, né, a legislação que serve de base, né, para o estabelecimento dessas ações, de tornar a matriz mais limpa, cada vez mais, os processos mais otimizados e promover a eficiência toda no mercado. Aí tem um conceito importante,
né? Só para finalizar aqui minha apresentação, e seria o conceito de cidades inteligentes, né? Onde tudo está pensado no sentido de organizar toda essa disponibilidade de fontes renováveis, todo o consumo de forma otimizado no sentido de fazer o melhor uso da energia, né? E criando oportunidades, novos serviços e trabalho para todo mundo dentro de um ambiente que a gente consiga melhorar essas condições climáticas, reduzir as emissões. E um conceito que faz parte disso aí seria o próprio smart home, que seria tornar a tua casa programável, né? Controlável mesmo à distância, com geração solar, uma eólica, um veículo elétrico, um carregamento, né? Usar a energia quando ela está disponível de forma mais barata e tenha menos impacto, né? No sentido de redução de CO2. Tá? Então, o Brasil está trabalhando para isso, eu não vou entrar em detalhe aqui na parte do setor elétrico brasileiro, nós temos toda uma estrutura estacional do governo que dá suporte para o estabelecimento do mercado. O Brasil, desde 2019, tem trabalhado em vários temas no sentido de tornar o mercado livre, né, mas com segurança, analisando todos os fatores que têm impacto no uso da energia, no consumidor, no preço da energia, no preço das tarifas, reduzindo a burocracia e também garantindo e dando confiabilidade de atendimento. Não vai faltar energia para ninguém, né? Todo mundo vai ser atendido e a ideia é atender de uma forma otimizada, usando recursos naturais renováveis. Tá? Então, o Brasil tem todo um investimento programado para fazer isso, né? Até 2030, na real. E a principal garantia dessa modernização é a garantia do suprimento, não vai faltar energia para ninguém no longo prazo, financiar esses projetos, liberdade do consumidor, preços que sejam transparentes, que a gente consiga assimilar, sustentabilidade ambiental, que é o foco da minha apresentação aqui, competitividade e inovação, inserção de novas tecnologias que são vindas para tornar tudo muito mais inteligente e força promover a produção e o uso da energia de forma eficiente, integração em todos os setores da economia, né? E a universalização do acesso. Todo mundo tem direito a fazer o melhor uso. Então, esse é o projeto do governo de modernização. Bem, pessoal, foi um prazer. Era isso que eu queria falar, apresentar para vocês, e eu fico à disposição para perguntas. Muito obrigado. Obrigada, professor, pela bela apresentação. Trouxe informações aí muito atualizadas, né, sobre a transição energética e esses conceitos, né, os 5Ds, muito valiosos, assim, para a gente compreender, né, tudo que está acontecendo. Eu vou aproveitar a oportunidade para enviar aqui pelo chat a lista de presença. Eu espero que chegue, me confirmem se chegou, se está aí acessível para todos. Aí, por favor, podem acessar o link para... obrigado, ótimo. A Lawane já confirmou. Para poderem, então, incluir os seus nomes para nós podermos gerar, então, as certificações. Muito bem, então, vamos ver perguntas aqui. Então, do Zedequias, eu vou ler a pergunta do Zedequias. É Tá. possível ter uma rede inteligente plena sem o uso do serviço ancilar? Por exemplo, vejo o armazenamento de energia como um serviço ancilar. Isso teria de ser regulado. Será que no futuro teremos serviços ancilares na distribuição de energia elétrica? E aí, eu, da área de administração, que desconheço a palavra ancilar, já peço explicação Tá sobre a bom. palavra, por Aham. favor. Tá, serviços ancilares são serviços requisitados pelo operador da rede, no sentido de manter os critérios de confiabilidade e estabilidade, tá? Como sistema de armazenamento de energia, black start, reserva girante, tá? No Brasil, isso é muito utilizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. Ele contrata algumas usinas para injeção de reativo, manter o controle de reativo na rede, por exemplo, mas isso na Europa já é realidade no sistema de distribuição. Lógico que tem que ter uma regulação adequada para garantir a remuneração e estabelecer todo o procedimento como vai ser prestado o serviço. E respondendo à pergunta dele mais efetiva, vai ter um mercado que chama mercado de capacidade, onde está previsto, tá, a parte de armazenamento de energia. E isso vai ser... Hoje, na Europa, nós temos um programa chamado que é disponibilidade da demanda. Se fica disponível para a distribuidora para ela cortar parte do seu fornecimento quando ela precisar de uma emergência operacional, por exemplo, uma contingência.
Então, você recebe para ficar disponível. Então, todo mês na fatura recebe um bônus para ficar apto a, no caso, se a distribuidora precisar, ela vai desligar uma parte, tem um percentual máximo, no máximo é 40% do teu fornecimento em determinados períodos. Para isso, você fica disponível, tá? A gente chama de disponibilidade ou oferta de demanda. Obrigada. Pergunta do Márcio. Qual o futuro das cooperativas elétricas nesse novo panorama de uso e geração individual de energia? Aí tem uma figura, hoje as cooperativas elas foram transformadas em permissionárias, tá? Hoje eu tenho uma cooperativa, mas existe a cooperativa de geração solar, tá? E vai continuar o Mercado Livre, a gente chama de agregadores. No Brasil vai ser chamado comercializador varejista, que seria uma empresa, um grupo de pessoas que vai fazer a gestão de toda a energia produzida em determinada área ou determinado número de consumidores, atender o consumo deles e vender no mercado, tá? Então, na Europa, chamados são agregadores, e no Brasil vai ser, está sendo construída a figura do comercializador varejista, que vai ser o gestor de um grupo de consumidores que tanto tem geração e consumo. Obrigada, professora. Então, se alguém mais tiver pergunta, por favor, pode colocar no chat, que eu posso ler. E a minha pergunta, professor, bom, acho que tem alguém dizendo que não consegue ver a lista de presença, sumiu muito bem, então eu vou colocá-la aqui de novo. Aqui está o link, Pedro. Então, sobre a questão das cidades inteligentes, né? Hoje no Brasil nós já temos exemplos assim, ou testes pilotos para nós termos essa estrutura de cidade inteligente? Sim, nós temos no interior de São Paulo já, isso é muito do investimento de uma determinada distribuidora. Tá? Em São Paulo tem algumas distribuidoras, já tem áreas da concessão delas que são inteligentes, já são todas interligadas, né? Principalmente com o poder público, a parte de prefeitura, estado, justamente para otimizar serviços, transportes urbanos, carregamentos, né? E a Celesc, ela fez essa experiência em Aranguá, né? E foi toda a medição de Aranguá hoje é digital. Aranguá foi escolhida para ser a primeira cidade inteligente, isso deve evoluir, mas eu soube pelo presidente, que esteve fazendo uma visita a semana passada para a gente aqui, que a Grande Florianópolis vão trocar todos os medidores a partir do ano que vem. A Grande Florianópolis, em torno de 350 mil medidores, que é justamente o primeiro passo, né? Essa parte da inteligente, ela começa pela medição digital e depois vai integrando serviços, né? Como carregamento de veículos, de ônibus elétricos, automatização do transporte público, a, a, a integração do poder público no sentido de postos de saúde, escola, de serviços. Então, de forma tudo fique organizado, né? E a pessoa possa tenha um portal, ter gerenciamento de todas as atividades em conjunto, tá? Algo que eu percebo bastante nos países em que já funciona, por exemplo, a questão dos veículos elétricos, principalmente ônibus, né? Vou dar o exemplo do Uruguai, nosso vizinho Sim, aqui, mas também percebi na Europa, ônibus elétricos. Sempre quando eu pergunto, os colegas falam que é resultado de uma política pública. Então, eu gostaria de saber se qual assim, no Brasil, para nós termos esse impulso, qual é o papel da política pública? É ela e mais outros agentes, né? O que nós poderíamos fazer para irmos também para esse lado, né, de termos transporte público com veículos elétricos? certo. Como isso requer um investimento razoável, precisa de política de incentivos, né? Tanto da esfera governamental, como também privada, né? Para investimento nessa área. Então, precisa de incentivos, redução de impostos, uma base regulatória que dê condições do estabelecimento da indústria. Aí, vindo aos investidores para o Brasil, ou daqui mesmo, a gente consegue promover a competição. Mas essas políticas que envolvem um investimento muito forte, precisa de política pública para se efetivar. Depois elas conseguem caminhar sozinhas. Mas, como é uma quebra de paradigma, precisa de apoio político, né, regulatório e de incentivo através de impostos e outros tipos de subvenção que o governo possa utilizar
ou proporcionar, né, aos investidores na questão dessas políticas. Tem uma pergunta do professor Reginaldo, eu não sei se eu entendi exatamente, mas a pergunta é: você concorda com a substituição do carvão mineral por fontes renováveis? Eu acho que foi digitado palavras ali, mas sem querer. Depois o professor Reginaldo pode confirmar comigo, mas eu acho que a pergunta seria essa: você concorda com a substituição do Sim, carvão mineral por fontes renováveis? a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? A gente não pode ter toda a matriz renovável, que a gente dependa de fonte intermitente, porque as fontes intermitentes elas podem cessar, tá? Então a gente precisa ter retaguarda. No Brasil nós temos 50,5% de hidroelétrica e dá uma sustentação e é uma energia que eu posso despachável. Eu preciso de energia despachável para controlar o sistema e no caso de uma falta de uma fonte intermitente como é eólica e solar, eu tenho que ter térmica. A térmica não precisa ser carvão, tá? Mas pode ser a gás natural, que tem um impacto menor na sustentabilidade. Tá? Então, há uma tendência no Brasil de desligar as térmicas a carvão. Mas a gente precisa das termoelétricas. Elas dão a retaguarda, elas são fontes despacháveis e o operador pode contar em caso de contingência, de emergência, e para garantir o suprimento e a confiabilidade do sistema. Já vou passar a palavra para a Elaine. O professor Reginaldo, agora eu entendi, e nossa região era a pergunta, né? Ah, tá. Aí a questão de Jorge Lacerda, né, que foi vendida a usina do Grupo Engie, é, essa é uma questão, tem uma questão econômica muito forte por trás disso, e seria o trabalho dos mineiros, do pessoal que vive, né, em função do carvão. Lógico que a mudança ali, né, vai causar um impacto financeiro, mas em termos de matriz, ela poderia ser substituída. Ali o impacto é mais econômico e social devido à oferta de empregos que giravam em torno, né, da produção de energia pelo carvão daquela região. Obrigada. Elaine, por favor, queres fazer a pergunta? Sim, senhora professora. Professor Rupiara, eu sou orientada do professor Reginaldo, então, já nessa linha que a gente pesquisa e eu já ia falar com o senhor, o que ocorre? A transição energética justa aqui na nossa região, ela está sendo, teve algumas leis, né, alguns decretos para ser implantada daqui a um tempo. Porém, uma das dificuldades, vamos dizer assim, além da parte econômica, né, que pela lei pode usar Jorge Lacerda até 2040, extensão 2050, Sim, a parte de é, trazer, né, energias para cá ou desenvolver. Na questão de desenvolvimento, tem muita pesquisa, então a pergunta seria o seguinte: para diminuir o carvão, né? Porque em território chega agora diminuiu com o relatório foi para 4 e pouquinho, né? A é. 4,3 ou 4,6. Uhum. Expressivamente na matriz energética do Brasil, ela não é tão grande e É. também não é na emissão de gases de carbono, de efeito estufa, né? Gás de efeito estufa. Então, assim, para nossa região, que ainda não tem tanto incentivo na área de renováveis, teria outra possibilidade da transmissão diminuir o carvão, mas vir energia de outras regiões do estado? Sim, é possível sim. Como que isso Aí depende das poderia interligações. ser feito? Só que a gente tem que analisar o custo, o impacto que tem uma transmissão. Ela tem um impacto econômico, financeiro, social atribuído isso aí, além de todas as questões ambientais que têm que ser respeitadas. Mas é possível sim. Se eu tenho uma região que tem um excedente de energia e é propícia para geração, por exemplo, eólica e solar, eu posso gerar em determinado local e trazer, né, para aquela região em que eu deixo a térmica como retaguarda, tá, como backup, e uso a energia através eh, da interligação. Tá? É isso que aconteceu no Nordeste agora. Nós temos excesso de energia eólica no Nordeste, mas nós não temos confiabilidade para transmissão e nem quantidade suficiente para trazer essa energia para o Sudeste, onde tem um grande consumo. Então, precisa fazer interligações. Interligações são muito caras. Então, está surgindo essa possibilidade, lá no caso do Nordeste, que vai ser muito grande o excedente, de
transformar em hidrogênio. O hidrogênio é mais fácil de armazenar e de transportar. Tá? E também nós temos potenciais mercados internacionais, né, onde o hidrogênio verde tem um valor comercial muito bom. Mas aqui no caso de Estado, eu acho que as interligações no próprio sistema da Celesc, né, a Celesc vai investir agora, se não me engano, 4,5 bilhões de interligação em todo o sistema da Celesc no Estado. Então, tem regiões que têm bastante, são propícias para determinados tipos de geração, elas podem, por exemplo, escoar esse excedente de uma região para outra e deixar a usina, no caso da carvão, né, trabalhando na base, que ela precisa ficar sempre ligada, né, mas controlando, né, o uso da energia termoelétrica. É possível, sim. Certo, obrigada. Outra coisa que eu perguntaria ao senhor, nessa parte da descarbonização da matriz, o perfeito seria não ter rejeitos de carvão, né? E a gente Sim. ainda não tem um modelo que, embora outras instituições estejam trabalhando, né, em pesquisas, a gente não tem um modelo que garanta a zero emissão de carvão, né? Como que o senhor vê a tendência para isso? Porque leis que foram feitas, elas não têm ação, elas têm montagem de um conselho, montagem de um plano, Isso. né? Mas efetivamente eu li o plano, as ações, o fazer, o prazo, de onde vem o recurso, não foram especificadas, né? Então isso joga para frente. Uhum. E então eu queria saber sobre a descarbonização, o que em relação ao carvão, a gente está perguntando muito porque é nossa região, Certo. mas o que que o senhor tem assim de visão que vai Uhum. prolongar muito? Esse é o grande problema nosso do Brasil, né? A gente faz uma legislação, que às vezes até é ótima legislação, mas a implementação dela é complicada, por falta de recursos, né? Por falta de estabelecer mesmo como vai ser executado. Então, isso é aprovada uma lei, ela é lançada, mas efetivamente ela não acontece, porque ela precisa ser regulamentada em vários aspectos, né? Somente a forma de fazer, o financiamento, como vai ser cobrado, como vai ser avaliado. Tá? Tem a parte de captura do carbono que poderia ser feito, que são esses três estados, né? Pré-combustão, pós-combustão e a combustão óxido, alguma coisa que eu não esqueci o nome. Mas isso precisa também de bastante recurso para fazer isso. Então, a gente não tem essa fonte. Porque depois você poderia capturar o carbono e até vender esse carbono, né? Mas toda essa questão, já existe tecnologia disponível para isso, mas precisa de investimento. Então, precisa incentivo, eu falei, é política do governo que dê sustentação para isso acontecer. Não adianta só colocar no papel, né, e deixar, né, um dia da história, colocar o bode na sala e ver o que acontece, né? Mas precisa de política mesmo que regulamente todos os estágios de uma determinada aplicação. Certo, professor. Sobre os recursos, a última pergunta, Não, só tranquilo. fazer um comentário. Na COP 28 agora, né? A 28, né? Daí 29. Sim, Tá. A COP 28 ela vai bater muito nessa parte dos recursos dos países bem desenvolvidos, que são mais poluentes, para captação de dinheiro para o projeto, que está cerca de um terço, acho, está muito abaixo daquilo que foi conversado no Acordo de Paris e na COP. certo. Então, essa é a tendência agora de recursos, bater muito nessa tecla das mudanças e Isso foi a fala do presidente, né, do presidente Lula lá na ONU, justamente por causa disso, né? Vocês querem a Amazônia, querem ter a Amazônia como referência em termos de descarbonização, mas tem que investir, né? Porque se não tiver investimento para manter as boas práticas, para evitar as queimadas, para você tem que organizar a sustentabilidade da condição da população de lá, ter condições de desenvolver suas atividades econômicas com sustentabilidade. Então, para isso, precisa de investimento. Então, é isso que o presidente Lula está cobrando. E a COP30 vai nesse sentido também, justamente de ter uma participação mais efetiva dos países da OCDE, por exemplo, né, no sentido de financiar esses programas, essas, na realidade são programas, né, para garantir e manter a sustentabilidade da Amazônia. certo. Obrigada, professor. Temos mais perguntas. O Márcio pediu para fazer pergunta. Márcio, por favor. Professora Piara, boa tarde.
Boa tarde. Obrigado pela excelente palestra, foi muito enriquecedora, assim, pelo menos para mim, né? Eu tenho uma dúvida, eu moro aqui em Capivari de Baixo, Certo. justamente na sede da usina. E a usina recente, como o senhor falou, né, relatou, ela foi vendida para um grupo investidor, né? E a minha preocupação, não, a minha dúvida, na verdade, né, com essa geração expandida da, dessas eólicas e, enfim, painéis fotovoltaicos, em gerações individuais e coletivas e tal, né, é, a tendência é que o preço dessa geração a carvão ela se torne muito mais cara, né? Sim. E uma alternativa seria realmente o gás, né, o gás natural. O que a gente não Hum. tem ainda é suficiente, uma vez que a Bolívia, né, Certo. relatou que Uhum. o gás que tem não é suficiente para poder atender os contratos, né? Outra Sim. alternativa seria importar da Argentina e tudo mais. Mas a minha dúvida em ficando muito mais caro essa energia, não apontaria para uma inviabilidade da própria usina? Essa é uma questão, e aí que a gente fala da política do mercado de capacidade, tá? Todo sistema, para funcionar baseado em energia renovável, ele tem que ter uma retaguarda, ele tem que ter um backup, e o backup é dado por usina termoelétrica. Então, a gente vai ter que pagar essa disponibilidade da usina, ela está pronta para atender, no caso necessário. Então, ela vai receber, a gente chama por disponibilidade, ela está pronta para atendimento, tá? Independente dela ser acionada ou não, ela está presente, ela faz parte do contexto, e ela tem que ser remunerada por isso. E a partir do momento, como é feito hoje, que ela é despachada, a gente paga pelo combustível, tá? Mas essa usina, ela pode ser estratégica dentro da operação do sistema, da região, ou até próprio do sul do Brasil, tá? De manter a usina aí independente do combustível, se é carvão, se é gás natural, mas ela é necessária, tá? A gente não pode abrir mão dessas usinas de base que dão sustentação e garantem o suprimento e a confiabilidade e estabilidade do sistema. Então, tem que pagar pela disponibilidade. Isso a gente chama de mercado de capacidade, que vai acontecer também com os armazenamento, né? Com a questão do armazenamento. Eles vão estar prontos e na hora que a gente precisar, tá? E a vantagem da usina térmica ainda, ela é despachável. Eu consigo controlar a produção de uma forma mais efetiva, diferente do controle das usinas solares e eólica, e a produção é variável ao longo do tempo. Tá certo? Então, já para finalizar, gostaria de comentar que o professor Reginaldo escreveu, agradeceu pela excelente palestra. E aí eu não sei, temos aqui na sala a Eliandra, que é a presidente do Comitê da Bacia do Araranguá e do Mambituba, e ela colocou alguns comentários ali no chat. Eliandra, gostarias de falar alguma coisa? Não sei se ela está nos escutando. Ok, queres que eu leia aqui? Porque eu fiquei na dúvida se era só comentários, porque eu vi, foi uma boa pergunta, eu acho que foi uma boa pergunta com relação à pergunta da Elaine, né? Ah, está sem o áudio. Deixa eu ver ali, André, se está sem o áudio aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Ah, eu acho que entrou. Só um pouquinho. Ele não está liberando o áudio. Que estranho. Acho que está pedindo para você ler. Então é mais fácil para eu ler. Então, acho que tem relação com a pergunta da Elaine, com relação se nós poderíamos mudar, né? Deixar ou trazer outras fontes aqui na região. E ela colocou: é possível criar projetos de restauração de mata ciliar e mais tarde obter o pagamento de serviços ambientais e vender carbono. Aí mais à frente ela colocou: é possível diminuir e investir. Então, com as Isso. palavras dela. É possível, sim. É um mercado que vai se abrir, né? Que já existe para outro tipo de aproveitamento de resíduos, que são os créditos de carbono. E no caso das energias renováveis, a gente chama certificação de origem ou certificado verde. Se você consegue rastrear a produção, a energia que você está utilizando, tá, que é de uma fonte renovável, você pode conseguir um certificado verde, que são os GIREC, a IREX,
e eles têm valor de mercado. Então, no Brasil já existe o Instituto Totum, que é responsável pela personalização de todos esses certificados. Então, é uma forma de você ter um investimento que pode se transformar em crédito de carbono, ou se você está comprando energia de uma fonte renovável ou está investindo em produção própria solar ou eólica, você também pode receber um certificado de energia. Isso lá na Europa, além de ter um valor comercial, geralmente em dólar ou euro, a gente pode também, é associado à prestação de serviço, por exemplo, pagar custas em cartório, passe de ônibus, tá? Ou serviços que são de âmbito governamental e pode ser utilizado como uma moeda. E é uma forma de incentivar, né, o uso de fontes renováveis e também de reaproveitamento de resíduos, justamente através de uma política de certificados. Obrigada pelo esclarecimento. Professor, então, mais uma vez, muito obrigada pela excelente palestra, que nos trouxe muitas informações importantes. Vários estudantes agora têm falado sobre transição energética nos seus trabalhos, né? Um tema assim que tem sido assim investigado por muitos, é um tema importante, né? Afinal, nós temos que pensar nisso. E queria dizer que nós estamos de portas abertas no programa de pós-graduação em Energia e Sustentabilidade. Então, podemos aí seguir mantendo esse diálogo para... Sim, com certeza. Eu agradeço a oportunidade. É um assunto que me interessa, a minha área de trabalho. Eu tenho prazer em falar sobre isso. E também eu me coloco à disposição para apresentar os nossos produtos de controle de energia que nós temos aqui, por uma disciplina específica aí do curso, se for oportuno. É só marcar e a gente faz também via Meet, ou também posso até ir conhecer Araranguá, que eu não conheço, tá? Sim, Mas eu fico à bem-vindo. disposição, tá? Obrigado. E também na área de eletromobilidade, também nós temos um projeto que a gente pode apresentar para vocês, a pesquisa nossa, como está evoluída nessa parte de eletromobilidade, tá? E essa parte de monitoramento online de consumo e otimização da contratação de energia junto à distribuidora, tá? Sim, maravilha. Acho que é importante tanto para a nossa pós-graduação quanto para a graduação, estudantes de engenharia de energia. Então, Uhum. em algum momento podemos convidar graduação e Sim, eu pós-graduação para... e fico à disposição e vocês estão convidados, quando vier a Florianópolis, para visitar o nosso campus Florianópolis, que é aqui no centro, na Mauro Ramos. A gente pode apresentar todos os nossos grupos de pesquisa e todos os projetos que nós estamos trabalhando na parte de inovação voltada para a área de energia. Maravilha, muito obrigada, então, e temos aqui, então, colegas que estão escrevendo, e a Eliandra, então, do Comitê da Bacia, do Araranguá e da Mavituba, também agradecendo e dando os parabéns pelo evento. E eu gostaria, então, de convidar todos, hoje à noite nós também temos palestras online, os nossos mestres agora, né? Estudantes Legal. egressos, que hoje estão em diversas partes do Brasil, então uma forma de ver esses projetos agora é online. Então eles vão nos contar um pouco sobre o que eles produziram enquanto estavam aqui. Certo. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, tá? Muito obrigado pela atenção e eu fico à disposição. Tá Obrigada, bom? Até logo. pessoal. Boa tarde. Até Boa logo. tarde e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.